Tipo, hoje eu consigo entender que não foi porque ela quis me machucar. Teve muitas amarras e talvez eu tenha demorado muito tempo pra começar a viver de verdade. Queria te dizer quanto eu sinto falta de ouvir aquele "How's my friend?" Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. E meu pai foi tudo pra mim naquele processo. Eu me afastei bastante da minha mãe. O meu eu do passado, ele sabia o que estava acontecendo, sabe? Ele sabia que eu estava em lugares que eu não deveria estar. Lugares assim que me sufocavam, que me faziam infeliz. Eu não queria perder as únicas bases que eu tinha na minha vida naquele momento. E foi um momento que tudo desabou. Tudo tava confuso. Acabou virando um cumprimento só nosso, né? A gente falava isso publicamente e ninguém mais entendia a piada. E eu senti muita culpa por isso, por muito tempo. Achando que eu tinha tudo o que era necessário para sair desse lugar escuro e eu só não saía porque talvez eu não fosse capaz. E sentir culpa por não conseguir se fazer bem é muito difícil. Porque você pensa que você tem tudo ali, é só fazer, sabe? Só que o só fazer é muito mais difícil do que parecia. Aí, alguns anos depois, meu pai conheceu minha madrasta. E até pouco tempo atrás, eu falava que eu tinha perdido meu pai. Que tava tudo bem ele morrer, porque eu já tinha tido a sensação do meu pai estar morto pra mim, por causa de tudo aquilo que aconteceu. Eu tinha a imagem de um herói pra mim. Uma pessoa que tava ali pra que eu não sentisse um desabafo. Pra que tudo fosse uma brincadeira de novo. E quando isso começou a acontecer na minha vida, e quando meu pai definiu as prioridades dele, e eu vi que eu não estava tanto quanto eu gostaria como uma prioridade naquela época, eu senti que eu tinha perdido tudo. Eu queria ter tido mais tempo. Eu queria que a gente tivesse saído mais vezes pra beber quando você me convidava. Mesmo que fosse pra falar as besteiras da semana. Eu não sei, eu acho que a gente... Eu penso muito nisso, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem naquele momento. E só hoje eu entendo isso, sabe? Que a Giovana do passado, a Giovana mais nova, uma Giovana adolescente que estava quase sempre perdida na vida e fez decisões, não diria erradas, mas decisões um pouco duvidosas. Ela só fez essas escolhas porque era o que ela tinha no momento, sabe? Era o que eu tinha no momento e eu fiz o meu melhor pra isso. Eu quero um dia poder ligar pro meu pai e falar que eu tô com saudade. E falar e sentir vontade de ver meu pai. Porque eu vivi uma vida inteira sem. E às vezes era porque ele tava no processo dele. Então, a partir do momento que eu comecei a aceitar que aquele meu eu do passado fez o melhor que ele pôde, sabe, me perdoei e tô me perdoando agora, eu acho que foi muito mais fácil enxergar um caminho novo, sabe, um caminho mais positivo, um caminho que me leve pra mais lugares. Eu não queria ter sabido da sua morte só 2 dias depois do seu enterro.
Não sei, eu sentia que se eu saísse do lugar onde eu tava, o mundo ia me engolir, sabe? Que eu não tinha forças, eu não tinha recursos pra lidar com o que o mundo ia fazer comigo caso eu saísse. Em todos os momentos em que eu fiquei muito reclusa em casa ou presa em situações, eu achava que eu estava segura ali dentro, mesmo sofrendo. Era um sofrimento já conhecido por mim, então por que não aguentar mais um pouco para ficar aqui segura, sabe? O mundo lá fora é muito assustador. E eu achava que eu não conseguia lidar com esse mundo assustador. E aí hoje eu percebi que o mundo não é tão assustador assim. Eu acho que assustador é viver tão presa como eu vivia. Ele tinha as dores dele, ele tinha os medos, as incertezas e todos os problemas que uma pessoa normal tem. E eu era só uma criança que não entendia o mundo, que achava que a vida tinha que ser prioridade dela. E que meu pai, por ser meu pai, tinha que doar a vida dele pra mim. Porque quando os meus pais se separaram, era como se eu sentisse que eles me devessem algo. E sempre que eu penso o que eu diria pra mim mesma se eu fosse criança, se eu me encontrasse comigo mesma criança, porque você sabe que a gente não consegue ter a mesma dureza que a gente tem pra falar com a gente mesmo pra uma criança, né? Quando você encontra uma criança, você não é dura com ela, da mesma forma que você é com você mesmo quando você é adulto. E eu sempre pensei que se eu pudesse voltar no tempo, ou se eu pudesse encontrar eu mesma criança agora, eu acho que a primeira coisa que eu ia falar é assim, você não tem culpa, sabe? Você não tem culpa pelas coisas. Você não tem culpa de nada, eu acho, na verdade. Porque eu me senti culpada pelas coisas que aconteciam na minha casa, eu me sentia culpada pelas pessoas ao meu redor estarem infelizes. Eu achava que elas estavam infelizes porque eu existia de alguma forma. E a minha existência era... não sei, era incômoda de tal forma que fazia essas pessoas ficarem infelizes, sabe? E então eu acho que eu queria que o meu eu criança entendesse que ele não tem essa culpa. Eu fiquei tão preocupado com a minha vida, com os meus problemas, de correr atrás, de me desesperar pra tentar arrumar a minha vida, não ficar sem emprego, não ficar sem nada. Isso eu só precisava que eu tivesse lá de vez em quando pra, te ouvir. Saber como é que você tava, ouvir a piada da semana, falar a besteira da semana. Você só precisava disso de mim, eu não tava lá. E... sei lá, uma criança, ela não tem recursos emocionais pra entender o que tá acontecendo em volta dela, sabe? Ela é só uma criança e eu não conseguia falar sobre as coisas que eu sentia com ninguém. Então eu fui uma criança muito silenciosa e uma pré-adolescente muito silenciosa e uma pessoa muito silenciosa também, que mais observa do que fala, mais observa do que protagoniza as coisas, sabe? Eu nunca me senti protagonista de nada. Eu, desde criança, eu sinto que eu sou extensão das outras pessoas ao meu redor. Então, eu acho que o maior perdão que eu tenho que talvez pedir nesse momento é pra mim mesma por isso, porque em todo esse caminho, quem me prendeu foi eu mesma, sabe? Sei lá, fui eu que achei que era assim que vivia, sabe? Eu achei que era assim que se relacionava. E agora eu tô aprendendo que existe todo um mundo muito novo e diferente e que eu não sou isso, sabe? Eu sou muito mais do que a continuação de outras pessoas. Não tava lá nem pra saber que você tinha morrido. Me perdoa. Perdoa mesmo por essa. Eu sei que é muito clichê isso, é muito clichê. Porque eu acho que todo mundo falaria pra você mesmo, assim, tipo, vai ficar tudo bem.
Ai, meu Deus. Mas eu acho que quando você chega nesse momento, tudo que você quer falar é que realmente vai ficar tudo bem. Porque teve muitos momentos que eu achei que não ia ficar tudo bem. Eu queria estar do lado do seu lado. Antes de tudo isso. Eu queria ter tido mais tempo com você. Eu não sei, eu acho que eu realmente por muito tempo achei que não tinha jeito. Que era isso mesmo, que a minha vida era isso mesmo. E que eu ia ter que aprender a viver com depressão, a viver duvidando de si mesmo o tempo inteiro, a viver olhando pela janela, mas nunca se imaginando lá fora, sabe? Eu imaginava vários cenários e eu não conseguia me colocar em nenhum deles. Não sei, eu me sentia sempre incabível pra qualquer situação, pra qualquer lugar, pra qualquer relacionamento. Eu me sentia que eu não cabia em lugar nenhum. Eu só queria dizer. Me perdoa. Me perdoa por te odiar. Por não reconhecer tudo que você fez por mim. Não reconhecer o amor que tu tem por mim. E hoje tá tudo bem. Porque eu cresci, eu sobrevivi e ainda bem que eu ainda posso dizer que eu tenho um pai. Amizade é um treco que a gente tem que dar valor todo dia. Amizade que nem a sua. Ai. Ah, é tão bom se sentir livre. Sei lá, eu acho que eu demorei 27 anos pra me sentir livre de verdade. E sei lá, liberdade ela não é perfeita também, sabe? Eu ainda tenho problemas, eu ainda tenho questões na minha vida pra lidar, mas sei, eu sinto que eu consigo agora, sabe? Que não tem mais uma bola de ferro no meu pé. E eu acho que isso só é possível porque eu perdoei essa Giovana do passado que não conseguiu fazer o que precisava. Meu brother, meu irmão. Eu não tava lá. Por causa dos problemas do dia a dia. A gente acha que a gente tem tanta coisa pra resolver, a gente acha que a gente tem tanta coisa pra correr atrás. Quando o que eu mais precisava era de você. É desabafo, é porque isso tudo envolve sentimentos muito, muito pesados. Eu sou uma pessoa que sente demais. E você sabe que por muito tempo eu me culpei também por sentir demais. Eu achava que era um erro de fabricação. Hoje eu sinto que eu posso seguir e ser uma pessoa melhor. Porque meu passado não me define mais. Todo dia eu vou sentir falta de você, do teu sorriso, daquele cumprimento que era só nosso. Você chegava pra mim e falava: "How's my friend?" Falar, tá tudo bem? Tá tudo bem se isso aconteceu. Eu não ligo mais pra isso.
Eu cresci. E crescendo a gente entende quais são as nossas verdadeiras prioridades. E é hoje que eu sinto isso. É. Mas acho que também talvez nem seja culpa das pessoas, sabe? Eu acho que tá todo mundo meio perdido um pouco. E é normal. Eu acho que é normal ficar perdido um pouco também. Sei lá.